Dólar a 6,29. Selic a 14,25 ano que vem. O que eu vou fazer? A Haddad vai pegar férias? Calma, vem pro vídeo que eu te ajudo. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e hoje vamos falar do assunto que está aí em alta em todos os telejornais, nas redes sociais, em qualquer canal de comunicação. Que é ele, o nosso amigo dólar, não é ela, né? A Pfizer. Enfim, esqueça tudo. Tá, vamos lá pessoal, o vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. Quais são elas? Primeiro, panorama geral do que está acontecendo, né? Por que o dólar tá essa loucura? Por que a economia do nosso país tá essa loucura, vamos dizer assim? Segundo, por que investir em dólar, né? Qual que é a importância da gente ter parte do nosso patrimônio na moeda norte-americana? Terceiro e último, vou trazer para vocês 3 sugestões aí de investimentos para poderem estar dolarizando o nosso patrimônio, perfeito? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, primeiro de tudo, o que está acontecendo com o nosso país? Por que está essa loucura? Por que o dólar, cada vez que você olha lá, você fala, putz, que isso? Que loucura que é essa? Você abre 6,19, você abre, passa mais meia hora, 6,25, 6,29. Aí você fala, meu Deus do céu, que loucura é essa? O que está acontecendo? Isso tudo se deve a 2 principais fatores, que são eles. Primeiro, um fator externo, que é o que? A eleição de Donald Trump. E ele vai tomar posse no próximo ano. Então isso acaba por afetar, né, a economia mundial, digamos assim. Por quê? Porque com o Trump na Casa Branca, a gente tem um expansionismo americano e, consequentemente, um inflacionismo. A previsão do mercado é que haja um aumento na inflação, no consumo, uma aceleração desenfreada da economia norte-americana em virtude de Donald, e a partir disso a gente vai ter uma elevação de juros, né, por parte do FED, que é o órgão responsável pelo controle da taxa de juros lá dos Estados Unidos. Então isso faz com que o dólar se torne, né, ao longo prazo aí, a partir dessas previsões, muito atrativo, muito rentável. Segundo motivo, né, a gente viu que o primeiro motivo é a questão externa, né, das eleições norte-americanas, e segundo motivo é a questão do nosso país mesmo, que é o chamado aí o risco fiscal. Com certeza todos vocês não param de ouvir essa palavra aí. E da onde que surgiu esse tal do risco fiscal? O nosso querido e amado governo está gastando mais do que devia, né? E você fala assim, Jean do céu, mas a gente vê todo momento aí e praticamente todos os meses ao longo do ano é recorde de arrecadação. Sim, de fato, né? E vocês estão vendo aí no vídeo as citações que eu faço das notícias em relação a isso. Mas olha, a questão é o seguinte, não adianta você ganhar muito se você não gerir bem esse dinheiro. Fazendo um parênteses aqui, por isso que a gente vê muitas vezes advogados, médicos, engenheiros endividados. Porque você pode ser muito competente e ganhar, mas ao mesmo tempo, qual é a sua competência, sua eficiência em relação a gerir esse dinheiro? Se você fizer igual o nosso governo atual, a gente está colhendo esses frutos aí agora. Por quê? Porque a gente tem um déficit de trilhões, na casa de trilhões, absurdo, e o governo não para de gastar. Aí o que acontece? Veio o tal do pacote fiscal. Vocês já ouviram falar aí? O que é esse pacote fiscal? Medidas do governo, que o governo sugeriu, para quê? Para reduzir esses gastos. O governo está arrecadando muito, porém gastando mais do que arrecada, ficando negativo o saldo. Ao mesmo tempo, às vezes fica difícil falar, o que é esse déficit? Você talvez pode ser que está me assistindo aí tem algum tipo desse déficit. Por quê? O que é isso? Por exemplo, você ganha R$ 1.400 e no final das contas, seu custo está acima de R$ 1.500. Você está com déficit de R$ 100. Simples assim, tá certo? Para ficar claro. E aí o que acontece? Voltando agora, fechando esse parênteses. Surgiu aí o pacote, todo mundo esperava, vai cortar custo, né? Vai enxugar as contas. E aí o tal do Haddad vem e me lança e vai
isentar quem ganha até 5 mil reais, né, de imposto de renda, e taxar quem ganha, né, quem tem um patrimônio acima de 50 mil reais. Aí o mercado vai à loucura. Por quê? Porque está contraditório, não tem nexo. Como é que você faz um corte de gastos, sendo que você vai cortar, vai já começando no primeiro passo, isentando uma arrecadação para quem ganha até 5 mil reais? Entende? Então, assim, o governo transmite para quem está dentro do mercado, para quem é por dentro do mercado, que ele, na verdade, não está preocupado com esse risco fiscal, não está preocupado com as contas, com os gastos públicos. Na verdade, o governo está preocupado com o quê? Com a eleição de 2026. Por quê? Porque, na verdade, isso, se você pegar a população que mais simpatiza com o governo atual, é justamente a que está abaixo dessa faixa. Quem ganha até, no máximo, 5 mil reais. E ainda tem, né, dentro dessa faixa dos 5 mil também, aqueles que estão divididos. Nosso país está polarizado entre esquerda, que é o atual, e direita, que é o que tanto briga aí, que é a oposição. Aí, o que eles fazem? Simplesmente isentam. Por quê? Não porque estão preocupados com o corte de gasto, mas porque estão preocupados em conquistar, né, fazendo o quê? Uma manobra populista para conquistar esse público que ganha até 5 mil reais para, de fato, tentar uma reeleição em 2026, tá certo? Então, o problema maior, por que está esse risco fiscal, essa loucura? Porque tá nítido que o governo não está preocupado em cortar gasto, enxugar as contas públicas. Ele está preocupado com a reeleição em 2026. Por isso que o país está, né, nesse problema todo aí, nessa crise que a gente tem enfrentado aí, né, ao longo dos últimos anos aí, e que, ao que parece, rezo a Deus que não, mas tende a piorar aí nos próximos meses. Bom, vamos ver, né, como que vai ser o decorrer. Beleza, pessoal? Agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo, né, que falando qual que é essa importância, né, e por que, de fato, investir em dólar. Bom, pessoal, por que então investir em dólar? O dólar é uma moeda, sim, não é necessariamente a moeda mais antiga, mas se comparação com o real, é uma moeda que está extremamente consolidada. Por quê? O dólar, ele teve origem lá em 1792. O nosso real, ele teve origem em 1994. Tanto é, sim, quem é bom de matemática, ele está completou, aliás, na verdade, esse ano, os seus 30 anos. Então, você compara o dólar criado há séculos atrás e o real. E mais, digo mais para vocês, o dólar foi criado e se consolidou. Não houve outras moedas depois do dólar. Criou-se o dólar e ele permaneceu. No nosso país, em comparação com o Brasil, teve várias moedas. Teve cruzados novos, cruzeiro, entre tantas outras. E agora que a gente conseguiu estabelecer uma moeda que ainda está jovem, fez 30 anos agora, e lá vai se caminhando. Então, assim, é uma moeda que, você olhando externamente para o mercado, de modo geral, é uma moeda nova, recente, que a gente não tem, de fato, segurança total, que ela não tem confiabilidade, digamos assim, se comparada com o dólar. Além disso, além dessa questão da força da moeda e do tempo que ela está consolidada aí, mundialmente falando, temos a questão também que ela é da maior economia do mundo. Ela é a moeda norte-americana. Quando você pensa em investir em dólar, você sabe que está investindo em uma economia forte, em uma economia segura, em uma economia estável, diferentemente do que vemos aqui no Brasil e em outros países emergentes, assim como a gente. Por fim, tem a questão também de consumirmos vários produtos que são dolarizados. Por exemplo, a Amazon, que você faz as compras, a Shein, são todas empresas do exterior, né? E todas as compras que você faz estão relacionadas direta ou indiretamente a essa moeda. Então, por isso que a parte final desse vídeo agora é justamente 3 tipos de investimentos
para você, de fato, dolarizar o seu patrimônio. Além disso, diversificar ele, né, e se resguardar, se proteger aí dessas crises, desses momentos nebulosos que estamos passando aí no nosso país, tá certo? Então vamos para os 3 investimentos que você vai fazer, que você pode fazer em dólar para diversificar o seu capital, investir nessa moeda tão forte e tão valorizada nos últimos tempos. Bom, o primeiro deles, pessoal, são as BDRs. O que é BDRs? Brazilian Deposits Receipts, ou seja, recibos de depósitos brasileiros. O que é isso? É quando você compra ações internacionais, por exemplo, a Apple, a Amazon, a Coca-Cola. Você compra essas ações, porém aqui na nossa bolsa no Brasil, tá certo? Esse é um tipo de investimento que você pode fazer, né? As BDRs. Segundo deles, são as ETFs, né? As ETFs são um agrupamento, né, de várias empresas e você não precisa necessariamente estar escolhendo as empresas. Você escolhe só um ETF, está exposto a todas as empresas. Por exemplo, o IVVB11, né, que está ligado ao S&P 500. Você tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse é um tipo também de ETF que você pode estar comprando e assim expondo o seu capital, o seu patrimônio em dólar também. Bom, terceiro e último é a forma cambial, como eu dei alguns exemplos para quem me acompanha no Instagram, que é uma das formas que eu invisto, que é de fato você ir numa casa de câmbio e comprar dólares, né, para você ter a moeda física. E isso é muito vantajoso para quem, por exemplo, gosta de viajar. Por quê? Porque você já vai ter a moeda física e você tem a moeda, digamos, de uma forma, pensando no exterior, com uma liquidez maior do que quando você investe em BDRs, em ETFs, esses outros ativos que eu trouxe aí para vocês também. Tá certo, pessoal? Antes de finalizar, né, talvez alguém possa perguntar aí, mas tem jeito de você, por exemplo, na Nomad, você investir diretamente lá nas empresas. Não necessariamente comprar ETF, comprar BDR. O que você acha disso, Jean? Eu, particularmente, para quem está iniciando, para quem quer começar a se expor, não faz sentido já começar pela Nomad, né? Ou qualquer outra plataforma que faça esse tipo de serviço. Por quê? Questão de taxas de IOF, né, que você vai ter que pagar, questão de taxas cambiais, e isso vai, né, ser aí de maneira onerosa, né, e não faz sentido você ter esse custo, uma vez que você pode, por exemplo, negociar BDR e ETF sem nenhum custo aí de taxação cambial, porque você compra esses tipos de ativos na nossa própria moeda, né, que é o real, tá certo? Só esse ponto que eu queria deixar aqui com vocês, beleza? Bom, pessoal, chegando ao final do nosso vídeo, eu agradeço a atenção, paciência de vocês. Peço que, se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, deixe o seu like. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu vou estar sanando elas na medida do possível. E também peço para que aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.